Olá, começa agora o De Olho nos Bichos especial de férias. No programa de hoje, vamos rever algumas reportagens de edições anteriores. Conheça um pouco mais sobre as capivaras que vivem na Lagoa da Pampulha. Descubra o que é a taxidermia, uma técnica para conservar animais mortos. Você se lembra de Timão e Pumba? Pois é, a dupla que ganhou fama nas telonas é o tema do nosso Cine Bicho de hoje. E no Você Sabia, veja qual o sistema adotado para a produção de frangos em grande escala. Não saia daí! Taxidermia é derivado de duas palavras gregas, taxis, que significa movimento, e derma, que significa pele. É a arte de preservar animais mortos e serve para várias finalidades. Saiba mais sobre a importância da atividade na reportagem a seguir. Gorila, hipopótamo e zebra. Eles vieram parar aqui graças à taxidermia, uma atividade que ajuda a preservar o passado, reconstituindo as características físicas do animal. Mas como isso é feito? A taxidermia é o processo de você conservar um animal de uma maneira mais natural, de uma aparência mais natural. É feita a base de você eviscerar, você tirar as vísceras do animal e você tratá-lo com produtos que evitem a deteriorização, a decomposição dele. A gente faz um congelamento, tira algumas medidas, né, principais, né, chamada de morfometria. Então, depois dessas medidas, a gente retira toda a pele do animal e todas as estruturas, né, osso, músculo, órgãos, né, a gente tem que substituir por um material inorgânico. Depois que ela é toda preenchida, né, as extremidades, cabeça, cauda, né, as patas, a gente fecha essa pele e põe ela em posicionamento para secagem. Para o preenchimento do corpo do animal, muitos profissionais utilizam o algodão, material que possibilita um formato mais natural, diferente das famosas palhas usadas no passado. Desde a época da Renascença, quando começaram a substituir algumas estruturas, alguns modos de preenchimento, né, do animal, que naquela época utilizavam a palha, né, serragem, alguns locais ainda até utilizam serragem, só que ela não dá um formato natural do corpo. Uma técnica utilizada para várias finalidades. A inicial, quando começou a captar animais, formando os gabinetes de curiosidade, era mais a intenção de pessoas nobres, ricas, terem coisas curiosas, exóticas dentro de casa. A partir do momento que teve a visão do exótico, passou ao científico, os cientistas começaram a usar isso para estudo científico. A taxidermia científica ela é voltada para comparação, né, de espécies que não foram identificadas, dependendo do local onde que foi feito o levantamento, né, dos animais. Para os estudos científicos, os animais são montados de forma a facilitar o condicionamento. Nesse laboratório, os de médio porte cabem na gaveta e podem ser preenchidos com algodão. Já as espécies maiores são estudadas desta forma, com a pele esticada. A origem das coletas varia. Entre as possíveis causas está a morte natural, mas nem sempre é assim. As coleções foram e ainda são alimentadas, não só aqui, mas em qualquer lugar, né, do mundo, por coletas sistemáticas, né? A taxidermia é uma atividade antiga. Ela existe desde 2.500 anos antes de Cristo no Império Egípcio. Hoje, a técnica contribui não só para estudos científicos, como também para a educação ambiental. É o caso desse museu de uma escola particular de Belo Horizonte que abriga peças variadas. Aqui o objetivo é estimular a curiosidade e conscientizar os alunos. A gente mostra para eles o animal, o hábitat, a beleza, a raridade, o exótico, a educação ambiental. Nós temos a função do animal aqui é essa. Para a criançada, uma forma diferente de aprender. Nunca vi um animal assim, tipo uma coruja desse jeito. Eu posso pesquisar mais sobre ela e descobrir de onde que ela é, dos lugares que ela é. Se eu chegar num lugar que tenha esse animal, ele é selvagem, ele é carnívoro, vai ser bem difícil de conseguir uma imagem dele.
É bem mais legal ver de pertinho, porque ver na TV não é a mesma coisa do que ver assim de pertinho. Confira o quiz e descubra se você sabe tudo sobre o mundo animal. Qual é o maior animal carnívoro da Terra? A. O urso polar. B. O leão. C. A jiboia. O frango que milhões de brasileiros comem todos os dias é produzido em um sistema industrializado. Já ouviu falar nesse processo? Conheça o método de criação de aves de granja. Os frangos ainda pequenos são levados para os aviários não climatizados. O local possui entre 50 e 100 metros de comprimento e em média 10 de largura. Ali podem ficar alojados até 12 frangos por metro quadrado. Este número é condicionado pela estação do ano e pela temperatura ambiente das instalações. No sistema produtivo, as aves vivem cerca de 50 dias entre sair do ovo e atingir o peso ideal para o abate. Mas não basta que elas sejam isoladas destes espaços. A produção deve respeitar os princípios de biosseguridade. Um deles é conhecido como todos dentro, todos fora. Dessa forma, os frangos de mesmo lote entram de uma só vez nas instalações e as desocupam totalmente na hora do abate. A prática permite um sistema misto de criação, com machos e fêmeas pesando até 2,4 kg com 42 dias de vida. Além, é claro, da higienização do aviário antes da entrada do próximo lote. Quem já passeou pela orla da Lagoa da Pampulha deve ter observado alguns animais que habitam o local. Um deles é a capivara, conhecida como o maior roedor vegetariano do mundo. Mas este é o ambiente ideal para abrigar a espécie? Descubra a seguir. Quem já foi à Lagoa da Pampulha tem motivos de sobra para querer voltar. Além da arquitetura consagrada, os animais que habitam a região também atraem o público. São o jacaré, a tartaruga, as capivaras. É a natureza, né? É a sobrevivência dos animais na lagoa igual ela é, né? Suja, ainda tem peixes enormes, que esse pato, que sabe que é mergulhão, garças, entre outros. A capivara é um animal silvestre e natural de regiões rurais do estado. Chegou à lagoa seguindo o caminho de córregos que alimentam a represa e resolveu ficar. Elas adoram dormir e comer no gramado, além, é claro, de se lambuzarem na lama. E quando resolvem tomar banho, a diversão é garantida. São animais herbívoros, né? E eles vivem geralmente à beira de lagoas, de rios e de lagos. E precisam da água, inclusive, para sobreviver. E não existe ainda um estudo que confirmadamente desse um canal de origem desses animais. E a gente acredita que, como no início, né, da lagoa em si, há 50 anos atrás, e mais, vários animais migraram para essa região justamente devido à água que eles encontraram. A Lagoa da Pampulha foi construída na década de 30 como um local de lazer e se tornou casa para várias espécies de plantas e animais. A beleza de cada um deles é um atrativo para os visitantes, mas também pode se transformar em uma fonte de problemas. Sem predadores naturais, os roedores, como as capivaras, começam a tirar o sono da população local. Muitos reclamam que a presença destes animais é responsável pelo aumento do número de carrapatos transmissores de doenças. Estava havendo reclamação de ataque de carrapato dos visitantes nos fins de semana. Esses carrapatos, em muitas áreas do Brasil, eles são responsáveis por transmissão de doença. A doença mais importante conhecida dessa transmissão é a febre maculosa brasileira. É uma doença transmitida, então, por carrapatos do gênero Amblyomma cagenense. A febre maculosa é tipicamente uma doença que é uma loteria. Né? Você pode viver a vida inteira por ali e não ter nada e de repente ter um surto, não é? De repente ter várias pessoas contaminadas. A situação se agrava com o crescimento desordenado das capivaras. Hoje o número de espécies na região passa de 40. Uma família de capivara na natureza, espera-se que ela seja composta entre 8 e 10, 12 animais no máximo
Por que isso? Porque a natureza tem todos os elementos de controle populacional. Quais são eles? Onça-pintada, sucuri, jiboia e jacarés. Na Lagoa de Pampulha não é assim. Lagoa de Pampulha é uma área artificial, cercada por área urbana. Os órgãos de proteção ambiental do estado estão atentos, mas decidir o destino das capivaras é um tema que gera polêmica na sociedade. Isso provavelmente vai ser muito discutido na sociedade, até que se tome alguma providência antes que ocorra algum problema mais grave. Tanto nós, seres humanos, quanto os animais, merecemos e temos o direito à coisa mais elementar, que é a vida. Vamos relembrar a história do clássico O Rei Leão e conhecer um pouco mais a dupla Timão e Pumba, a seguir no Cine Bicho. Depois de ser expulso da floresta onde nasceu, Simba foge culpado injustamente pela morte do pai. Sozinho em um lugar distante, ele conhece Timão e Pumba, dois animais com hábitos muito estranhos que vão ensinar o leão a sobreviver até chegar o momento de voltar para casa e ocupar o lugar de rei da selva. Timão é um suricato muito egoísta e ganancioso, que foi expulso da colônia onde vivia. E Pumba, uma espécie de javali que não tem amigos devido ao mau cheiro. Embalados pelo lema Hakuna Matata, eles vivem juntos uma vida sem preocupações. Do desenho para a vida real existem algumas diferenças. Os suricatos são pequenos mamíferos de meio metro de comprimento, nativos do deserto do Kalahari. Ao contrário da animação, eles não vivem sozinhos. Cada família possui cerca de 40 indivíduos que se abrigam em túneis subterrâneos durante o dia, já que não gostam muito de luz. Os javalis também andam em bandos e apenas os machos velhos gostam da solidão. Eles são mamíferos de médio porte e corpo robusto. É a mais conhecida e a principal das espécies de porcos selvagens. Veja agora se você acertou o nosso quiz. Qual é o maior animal carnívoro da Terra? A. O urso polar. B. O leão. C. A jiboia? O maior carnívoro terrestre do planeta é o urso polar. O animal, também conhecido como Rei do Ártico, habita a região gelada do hemisfério norte. O grande carnívoro possui um estômago curioso, capaz de suportar até 20% do próprio peso. Isso quer dizer que uma fêmea de 400 quilos pode ingerir 80 quilos de alimentos. No cardápio, as focas ganham destaque. Os ursos conseguem comer até 75 delas em um ano. As baleias e os peixes também entram nesta dieta. Existem cerca de 20 mil ursos polares no mundo, e o macho pode atingir mais de 2 metros de comprimento e pesar cerca de 600 quilos. Chegamos ao fim de mais um De Olho nos Bichos. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!